Bom dia, meu nome é Morgana e a nossa aula de hoje é sobre fungos oportunistas do trato respiratório. Eu dividi a aula, Primeiramente a gente vai falar um pouquinho sobre a definição e a classificação das micoses. A gente vai diferenciar as micoses que são patogênicas, das micoses oportunistas, porque na aula anterior a gente já viu que as micoses patogênicas, por exemplo, a histoplasmose, a paracoccidioidomicose, a coccidioidomicose e a blastomicose. E na aula de hoje a gente vai ver sobre aspergilose, criptococose, mucormicose e fusariose. No decorrer de cada doença, de cada infecção fúngica oportunista, a gente vai falar um pouquinho também sobre o tratamento de escolha para essas infecções. Então, micoses são doenças causadas por fungos, Hoje a gente vai falar sobre micoses exclusivas, especialmente, que afetam especialmente o trato respiratório. E as micoses, elas podem ser subdivididas de acordo com o tecido ou o órgão afetado, em micoses superficiais, micoses cutâneas, micoses subcutâneas e micoses sistêmicas. No caso das micoses que afetam o trato respiratório, elas se enquadram em micoses sistêmicas. Outro tipo de classificação também é de acordo com o agente etiológico, em micoses oportunistas e micoses causadas por fungos patogênicos. Então, o que diferencia micoses causadas por fungos oportunistas das micoses causadas por fungos patogênicos, especialmente os fatores de virulência. Fungos patogênicos, eles exibem, eles possuem capacidade de evasão do sistema de defesa, por exemplo, endosporulação, presença de cápsula, e eles também possuem algumas propriedades bioquímicas especiais, como produção de melanina, protease, elastase e colagenase. Além do dimorfismo, que é a capacidade que o fungo tem em crescer em duas formas diferentes, a 25 graus Celsius, a temperatura ambiente, e a 37 graus Celsius no corpo de mamíferos. Então, eu trouxe umas características que diferenciam os fungos patogênicos dos fungos oportunistas. Os fungos patogênicos, quanto ao hospedeiro que ele coloniza, normalmente são indivíduos, ele pode acometer indivíduos imunossuprimidos, mas também acomete indivíduos imunocompetentes. Já as micoses, os fungos oportunistas, eles acometem especialmente indivíduos imunossuprimidos. O prognóstico, no caso de fungos patogênicos, a doença ela tem uma autorresolução em até 99% dos casos, ela é satisfatória. Já os oportunistas está muito relacionado com o status imune do hospedeiro. Então, indivíduos muito imunossuprimidos apresentam um pior prognóstico da doença. Os fungos patogênicos, a principal porta de entrada é via inalação, se estabelece uma infecção pulmonar. No caso dos oportunistas, essa porta de entrada ela é variável, mas hoje o nosso foco é fungos oportunistas que afetam também o trato respiratório. No caso de uma memória, de uma imunidade decorrente da infecção, os fungos patogênicos, eles promovem a formação dessa memória, dessa imunidade. Então, o indivíduo normalmente ele está protegido a uma reinfecção. Já no caso dos oportunistas, não há resistência à infecção. Então, ele pode se reinfectar quantas vezes tiver exposto ao agente. A morfologia dos fungos, no caso dos patogênicos, normalmente eles são dimórficos, então eles possuem duas formas diferentes, uma que cresce a temperatura ambiente, outra que cresce a 37 graus Celsius. No caso dos oportunistas, não necessariamente existe esse dimorfismo, essa capacidade de mudar de forma. Quanto à distribuição,
Os patogênicos, eles são geograficamente restritos, então alguns fungos patogênicos, eles são encontrados em algumas regiões do mundo, em outras não. Né? Já os oportunistas, eles são ubíquos, eles são encontrados em qualquer ambiente e amplamente distribuídos no mundo todo. Então, nossa primeira infecção fúngica de interesse hoje é a aspergilose. A aspergilose é uma infecção fúngica causada por espécies do gênero Aspergillus, né? Então, eu trouxe um esquema, né, demonstrando a morfologia desse gênero, né? Então, o gênero Aspergillus, ele é composto por hifas, o conidiosporo, né? E os conídeos, que são as partículas infectantes. Dentre as principais espécies que causam aspergilose, o Aspergillus fumigatus é a mais frequente, né? Mas existem também outras 3 espécies, como o Aspergillus flavus, o Aspergillus niger e o Aspergillus terreus. E aqui eu trouxe a morfologia em colônia, né, quando se faz o cultivo, né, dessas diferentes espécies de aspergillus. Então, existem algumas diferenças no formato da colônia entre as espécies de aspergillus, assim como existem algumas modificações também no exame direto, né, da estrutura fúngica. Então, a aspergilose, né, como eu já falei, ela é causada pelo Aspergillus, e o Aspergillus, ele é um fungo ambiental que está amplamente distribuído em vários locais, né? Então, a gente encontra Aspergillus em vegetações decadentes, né? Principalmente essas vegetações que têm grandes quantidades de esterco. A gente encontra Aspergillus em materiais isolados, né? Quaisquer. Por exemplo, a abertura de ar-condicionado, né? Ou o sistema de calefação é um importante foco, né, fonte de contaminação por aspergillus, pavilhões cirúrgicos, quartos de paciente, instrumentos de hospital. Então, é uma infecção que pode ser contraída dentro do ambiente hospitalar. E poeira, né, do ar também possui a presença desse gênero fúngico. Então, como se dá a infecção pelo aspergillus, né? Então, a infecção pulmonar, ela se dá pela inalação dos conídeos, né? Então, dependendo da resposta imune do hospedeiro, né? Se o indivíduo não tiver uma resposta imune apropriada, esses conídeos que foram inalados, eles vão alcançar os pulmões, evadir os mecanismos de defesa das células ciliadas no epitélio respiratório e normalmente há o recrutamento, né, de muitos neutrófilos para o sítio infeccioso. No caso, o indivíduo não vai conseguir combater essa infecção, essas hifas que alcançaram os pulmões, e ocorre a disseminação, né, e a replicação do patógeno. Nos próximas etapas, né, as hifas, elas vão invadir o tecido brônquico, né, pode promover invasão, né, desse tecido, que vai culminar na aspergilose disseminada invasiva, que é o quadro clínico mais grave da aspergilose. Então, eu trouxe também um pouco das formas clínicas da aspergilose. Então, a gente pode dividir, né, a aspergilose em aspergilose invasiva, o aspergiloma e a aspergilose, né, que é a forma alérgica. Então, na aspergilose invasiva, os indivíduos, eles estão imunossuprimidos, muito imunossuprimidos, né, e é a segunda causa de infecção fúngica em transplantados. Então, indivíduos transplantados com alguma imunossupressão severa, por exemplo, tratamento ou desenvolvimento de câncer sólidos ou hematológicos, doença granulomatosa crônica, que é um tipo de imunodeficiência
que predispõe muito o indivíduo ao desenvolvimento de aspergilose invasiva, e transplantes são as principais formas de imunossupressão que culminam no desenvolvimento de aspergilose invasiva. No caso do aspergiloma, o fungo ele vai crescer formando cavidades pulmonares, né? Geralmente afeta os lobos superiores dos pulmões, seios da face também são envolvidos e há obstrução nasal e cefaleia, como sintoma clínico desse quadro de infecção pelo aspergilo. No caso da aspergilose alérgica, a gente vê no raio-x, né, opacidades fugazes típicas envolvendo diferentes áreas dos pulmões, né. Esse quadro de aspergilose alérgica, ele é muito frequente em indivíduos que têm asma ou indivíduos com outros tipos de condições, né, pulmonares, como por exemplo a fibrose cística. Então, e o tratamento, né, para a aspergilose? Então, formas leves a moderadas da doença, o tratamento de escolha é o itraconazol, e em caso de formas graves, o tratamento ele é iniciado com voriconazol, e quando há melhora, né, clínica da doença, o tratamento com itraconazol ele é iniciado. Vamos falar agora um pouquinho da criptococose. A criptococose ela é causada pelo Cryptococcus, né? Então, o Cryptococcus é uma levedura encapsulada que cresce em cultura tanto a 25 graus Celsius quanto a 37 nos tecidos, né? A grande característica que é vista no Cryptococcus é a presença de cápsula, né? É uma característica que o diferencia muito das outras leveduras, né? Essa cápsula, ela favorece a infecção, uma vez que inibe, né, o fungo de ser fagocitado, né, de ser reconhecido pelo sistema imune, né? Essa cápsula que é composta basicamente por mucopolissacarídeo, né? E esse fungo também ele produz a enzima fenoloxidase, que converte compostos fenólicos em melanina. Então, como eu falei lá no segundo slide, apesar do Cryptococcus apresentar esses mecanismos de virulência, né, como a formação da cápsula e a produção dessa enzima, né, que culmina na formação de melanina, ele é considerado um fungo oportunista. Então, existem duas variedades clinicamente importantes de Cryptococcus. O Cryptococcus neoformans, variedade neoformans, e o Cryptococcus neoformans, variedade GAT, né? Então, aqui a gente consegue ver pela microscopia óptica, com marcação com tinta da China, a formação da cápsula. Então, esse halo aqui é a cápsula rica em mucopolissacarídeo, que é uma característica clássica do Cryptococcus. Então, quanto às duas variedades, né, existem algumas diferenças, né, por exemplo, na distribuição. Né? O Cryptococcus neoformans, variedade neoformans, ele é cosmopolita, né? As leveduras, elas normalmente são encontradas em fezes de pombos e de outras aves, e é uma infecção que acomete indivíduos imunossuprimidos, né? Principalmente indivíduos com HIV. O Cryptococcus neoformans, variedade GAT, ele é encontrado principalmente em campos, né, em meio campestre. As leveduras, elas são encontradas em árvores em decomposição, especialmente nas regiões tropicais e subtropicais. E ela acomete, essa espécie acomete indivíduos também imunocompetentes, né?
Então, no caso do Cryptococcus gat, ele é mais oportunista do que ele é mais patogênico do que o Cryptococcus neoformans, que acomete especialmente indivíduos imunossuprimidos. E a patogênese da criptococose? Então, normalmente é encontrado, né, no ambiente, essas leveduras são encontradas no ambiente, são dispersadas pelo ar, né, em formação de esporos. Esses esporos são inalados, eles atingem os pulmões, né, e se dissemina para o sistema nervoso central, que é um importante órgão de tropismo dessa espécie fúngica, né, onde a gente pode isolar, né, fazendo a cultura, né, do líquido cefalorraquidiano desse indivíduo acometido. Então, as formas clínicas da criptococose, né, a gente pode dividir em criptococose pulmonar regressiva, que ela geralmente passa despercebida pelo indivíduo, né. O diagnóstico, ele acontece ocasionalmente, né, quando há formação de nódulos pulmonares residuais. A criptococose pulmonar progressiva, né, que ela se manifesta de maneira insidiosa, então ela simula muito uma pneumonia de evolução crônica. E a criptococose disseminada, que, como eu já falei, tem tropismo, né, para o cérebro, para o sistema nervoso central. Então, ela atinge vários órgãos e o sistema nervoso central é o principal órgão de tropismo para essa espécie fúngica. O tratamento para a criptococose, né, se for um quadro leve ou a moderado, o tratamento de escolha é o fluconazol. Em casos de infecções graves, o tratamento de escolha é a anfotericina B, e quando há melhora e estabilidade das manifestações clínicas, aí sim o fluconazol ele é iniciado. Outra importante infecção oportunista, né, fúngica, é a mucormicose. Então, a mucormicose, antigamente ela era conhecida como zicomicose, e ela é causada por diferentes gêneros, né, diferente das outras doenças, que era causada por um único gênero fúngico. A mucormicose é causada por diferentes gêneros fúngicos, né? Entre o mais importante é o Rhizopus, né? Mas também pode ser causada pelo gênero Mucor e pelo gênero Rhizomucor. Então, eu trouxe aqui uma microscopia eletrônica, né, do Rhizospus. Então, esses fungos, né, também chamados de mucorales, eles são ubíquos, né, eles são encontrados em vários materiais, como solo, material em decomposição, é encontrado também como mofo de pão. Então, os indivíduos em geral estão sempre expostos a esses fungos, né? E o que auxilia no desenvolvimento da mucormicose são, né, vários fatores de risco, né? Então, são indivíduos imunocomprometidos, por exemplo, por diabetes mellitus mal controlado, né? Especialmente aqueles que desenvolvem a cetoacidose, indivíduos que fazem uso contínuo de glicocorticoides, indivíduos que apresentam uma redução acentuada de neutrófilos circulantes, né? No caso de doenças de câncer hematológico, né? ou câncer sólido, e indivíduos submetidos a transplantes. Como se dá a patogênese, né, dessa infecção? Então, esse quadro de mucormicose, no caso pulmonar, ele é muito semelhante à aspergilose. Ele pode evoluir para uma infecção progressiva, né, com angioinvasão, assim como a aspergilose. O indivíduo ele pode apresentar lesões cavitárias com envolvimento de estruturas adjacentes, né, como a pleura, o pericárdio, o mediastino. E então aqui a gente vê que o fungo ele alcança, né, os pulmões via inalatória, e ele pode, né, lá no pulmão, né, indivíduos que têm também
grandes quantidades de ferro disponíveis, é um fator que auxilia no desenvolvimento desse fungo, uma vez que esse fungo precisa de ferro para se estabelecer, né? Muitos neutrófilos são requeridos para combater a infecção, né? E por isso que indivíduos que têm neutropenia, eles são mais suscetíveis a esse tipo de infecção, já que com a neutropenia eles não conseguem combater a infecção eficientemente. Então, ocorre a disseminação, né, que é o quadro mais grave da mucormicose. O tratamento de escolha para mucormicose é a anfotericina B e, recentemente, o FDA aprovou o uso do isavuconazol, né? E o tratamento para mucormicose, ele tem um prognóstico ruim, né? Uma vez que 70% dos indivíduos, eles com mucormicose pulmonar invasiva, eles vão a óbito. E a principal dificuldade para o sucesso dessa infecção é no diagnóstico. Então, é um diagnóstico que muitas vezes ele é negligenciado e quando ele é feito tardiamente. E por fim, a nossa última infecção fúngica do dia, né? A gente vai falar sobre a fusariose. A fusariose é uma doença causada por fungos do gênero Fusário, né? As principais espécies do gênero Fusário que provocam a fusariose, né, nos humanos são o Fusário moliniforme, o Fusário oxysporo e o Fusarium solani, né? Apesar de existir mais de 100 espécies de Fusarium, essas três são as mais importantes, né, causadoras de fusariose. Então, eu trouxe aqui, respectivamente, né, a moniliforme, a oxysporo e o Fusarium solani. Em indivíduos imunocompetentes, né, o Fusarium ele pode provocar uma infecção, né, que normalmente é uma queratite ou uma onicomicose, então nada muito grave. Mas no indivíduo imunossuprimido, a infecção ela se torna uma infecção invasiva, né? As características clínicas dessa infecção são nódulos disseminados. Normalmente, esse indivíduo ele positiva na hemocultura, né? Há o envolvimento dos seios da face também durante essa infecção. Os pulmões, obviamente, que é o foco da nossa aula, e as pessoas acometidas, os imunossuprimidos, que são acometidos pela fusariose, apresentam uma alta mortalidade. Então, eu trouxe aqui as hifas, né, do fusário, aqui tanto na coloração por HE quanto na coloração por GRUCO, a gente consegue ver as hifas bem características. E, assim como nas outras infecções pulmonares, a via de infecção para os indivíduos imunossuprimidos é a via respiratória, né? Então, as hifas, elas alcançam os pulmões e provocam uma necrose tecidual característica que a gente consegue ver, assim, inclusive no raio-x. O tratamento para a fusariose, né? É um pouco complicado porque esse gênero fúngico ele é resistente a vários antifúngicos disponíveis no mercado. Então, quando a cultura disponível, né, quando o agente fusário ele é isolado do paciente, é recomendado que se faça o teste de suscetibilidade, né, aos antifúngicos para otimizar a escolha do melhor tratamento. Mas, normalmente, a associação entre a anfotericina B e o voriconazol, ele dá uma boa resposta para os indivíduos que são acometidos pela fusariose. Então, era isso que eu tinha para falar hoje para vocês e obrigada.